Boas-vindas, pessoal, no nosso podcast da Wadawane. Eu sou a Grace Franzman e basicamente a gente está aqui com uma convidada super especial para falar sobre uma temática que é muito importante quando a gente está falando de empreender, já que a gente precisa de equipes, a gente precisa de um RH bem consolidado. Então a temática hoje é empreendendo no RH nesse setor, então tendências e desafios, histórias com a nossa querida convidada de hoje, que é a Jennifer Coutinho, que ela tem uma trajetória fenomenal nesse setor. Passou ali pela Secandidate, que fundou essa startup, né, e depois Exatamente. agora está na Gup. Então, se tu pudesse apresentar um pouquinho pra gente, seria ótimo. Claro, com certeza. Primeiro agradecer o convite, né, tô super animada, adoro contar essa história e contar essa história para pessoas que a gente gosta é melhor ainda, né. Eu costumo falar que eu sou uma mulher que da história errada que tá dando certo, assim, né, a minha história ela é completamente diferente do que o de muitas pessoas. Eu falo que desde muito pequena, né, minha mãe ela engravidou de mim com 13 anos. Eu sou de escolas periféricas, eu tive uma infância muito atravessada, assim, por violências e tudo mais, e todo mundo falava: "Você não consegue, você não vai, não é lugar pra você", e tudo mais. E a minha mãe, ela sempre falou pra mim que eu ia ser o que eu quisesse, não importava se o mundo dissesse o contrário. Então, às vezes, eu acho que essa é a Jennifer que não tá no LinkedIn, e eu acho que às vezes essa parte fala muito mais de mim do que qualquer outra coisa. Mas aí, sabendo dessa Jennifer, profissionalmente, né, eu fui atrás, do contrafluxo do que todo mundo falava pra mim, fiz administração, e me apaixonei por RH, assim, de cara, né, por gestão de pessoas, sempre fui uma pessoa que gostou muito disso. Tive a oportunidade de ser head de gente de gestão na Associação Brasileira de Startups, tive a oportunidade de fundar a minha própria startup, que foi esse Candidate Mulher, e hoje continuo trabalhando com RH, mas agora na Gup, que é a maior HR Tech da América Latina, né, que é um ecossistema de soluções aí para o RH. Então, de forma resumida, essa é a Jennifer. Caramba, né? Olha só, né? Uma história aí de superação ao mesmo Total. tempo. E é muito bacana esse link que tu fez em relação à história aí da tua mãe, de como ela tratava, porque eu acho que isso fala muito sobre gestão de pessoas. Ter as Total. pessoas certas ali te incentivando, te apoiando, muda totalmente o cenário, né? E a gente pode levar isso depois para a perspectiva dos times, de como uma liderança saudável e que olha realmente para os talentos faz a diferença para os Total. outros. Total. Então a gente vai acabar entendendo um pouquinho aqui sobre esses desafios, sobre o cenário de empreendedorismo no Brasil para esse segmento, que tendências a gente pode estar linkando, e daí muito também esse olhar da Jenny dentro desse sentido, tá? Então eu queria muito que a gente pudesse falar um pouquinho como que você começou ali a ideia de empreender, e daí a gente vai pegar o gancho ali dos candidatos mulher antes, para depois a gente chegar na Jenny agora intraempreendendo dentro da Gup. Legal. Eu acho que, eu nunca quis empreender, então acho que isso é um ponto importante também, porque talvez muitas das pessoas que estão assistindo a gente não tinha essa super vontade de empreender. Principalmente porque eu vim de uma origem muito simples, eu achava que empreender eu não ia saber o meu salário no final do mês, e eu não queria passar por instabilidade financeira, então eu não quis empreender. Mas aí eu acho que essa candidata fez de mim empreendedora. Eu acredito que empreende a pessoa que de alguma forma vai resolver um problema de uma forma diferente. Seja ela abrindo um negócio, ou seja ela decidindo dar aula de uma forma diferente, seja ela decidindo intraempreender, eu acredito muito nesse conceito, sabe, de empreendedorismo. E aí, quando foi mais ou menos em meados de 2020, que a gente teve o estouro da pandemia, a maioria dos afetados na pandemia foram mulheres. Não que os homens não tenham sido afetados, mas, por exemplo, tem um dado do Ministério do Trabalho que de 460 mil pessoas que foram demitidas em 2020, 80% eram mulheres. Quando eu olhei para esse dado, eu falei, gente, não é possível que ninguém vai fazer nada sobre isso. E na época eu já tinha passado pela experiência de ser head de gestão. Então, na minha cabeça, eu sabia o que fazia uma pessoa se destacar num processo seletivo. Então, quando eu vi uma problemática tão grande de as mulheres estão sendo muito afetadas, sempre foram no mercado de trabalho, mas na pandemia elas são as primeiras opções de serem demitidas. Alguém tem que fazer alguma coisa. Então, esse problema que eu acho que chamou muita atenção. Então, essa candidata mulher, ela surge muito antes de um negócio, numa intenção muito genuína de incentivar mais a mulher.
E ele tinha esse nome porque tem um outro dado que fala que nós mulheres nos candidatamos às vagas de emprego só quando a gente tem 100% dos requisitos, enquanto os homens fazem isso Sim. com 60%. Então, esse candidato era um grito de incentivar as mulheres a se candidatarem mais e também tentá-las ajudá-la naquele momento ali, né? Com o passar do tempo, o que era uma comunidade, o que era um grupo no WhatsApp, o que era uma página no Instagram, uma página no LinkedIn, foi tomando uma proporção muito grande. E como eu fiz administração, como eu trabalhei no mundo das startups, muitas pessoas começaram a falar assim pra mim: Jane, você tem a faca e o queijo na mão. Jane, você tem a oportunidade de fazer disso um negócio. Muita gente gostaria de ter isso. Por que que você não faz isso? E eu falando: não, Grey. E eu falando: não quero isso, eu não quero empreender, eu vou ficar fazendo voluntariado. Então, ter essas pessoas ao meu redor que acreditavam muito no que eu estava fazendo e no meu potencial empreendedor me ajudou muito. E aí eu decidi abrir esse candidato. A gente ficou 4 anos no mercado, a gente impactou milhares e milhares de mulheres. A gente atendeu empresas gigantescas no Brasil e no mundo inteiro. Então, foi dessa forma que eu decidi empreender. Então, eu acredito que é muito disso, sabe? A gente quer resolver algum problema. Se a gente quer empreender única e exclusivamente, talvez por uma receita ou por um valor financeiro, talvez no final do dia um negócio não se sustente. Pelo menos é o que eu acredito muito, assim, sabe? Com certeza. E foi muito bacana como tu fez o link ali com a problemática, como essa problemática te tocou, porque Total. você atua com isso, pra ti te toca muito esse ponto. E como você foi aos poucos, né, estruturando. E aos poucos é importante também, né, para você linkar ali as estratégias e o como se posicionar. Então, se puder Total. também falar, porque uma coisa é ajudar essas mulheres dentro desse mercado e que a gente sabe que tem outros percalços, não é, é bem mais dificultado em muitos aspectos. Então, como que foi também criar um time junto contigo de talentos ali para ajudar a operacionalizar essa operação inteira? Eu acho que o primeiro ponto é, eu sempre fui uma pessoa direcionada por dados e por metas. E toda hora você vai ver eu falando dessa história minha, da minha mãe. Por quê? Como eu tive uma criação muito simples, a minha mãe falava, ela falava que a gente tinha que tirar 80% na escola. Se a gente não tirasse, não adiantava o Papa pedir pra ela pra gente ir no aniversário de um coleguinha que ela não ia deixar. Porque como a gente teve uma história assim, ela achava que o estudo é o que ia virar a nossa vida. Então, desde muito novinha, eu fui incentivada a bater meta, a cumprir os acordos, a ser muito disciplinada em relação a isso. Isso fez com que essas características ficassem em mim profissionalmente. Então, desde o dia 1 que eu criei esse candidato, ainda como um trabalho voluntário, eu tinha metas estabelecidas. No começo, era aquela meta que você chuta pra cima e você nem sabe direito se você tá chutando a meta certa. Mas eu tinha meta estabelecida. E ter a meta estabelecida desde o início fazia eu olhar se eu estava indo no caminho certo ou não. Então, por exemplo, quando eu lancei a comunidade, eu queria atingir X mil mulheres na comunidade. Quando eu lancei a página no Instagram, eu queria atingir X mil seguidores. E quando eu atingia isso, eu falava: olha, eu tô indo no caminho certo. Olha, tem alguma coisa que faz sentido. Então, eu fui muito cautelosa, assim, na criação dessa candidata. Eu trabalhava, então eu não estava disposta a 100% nessa candidata, mas eu fui colocando metas e cada meta daquelas parecia um checkpoint, assim. E cada vez que eu batia elas, ela enfatizava a importância do que eu estava fazendo e que tinha ali uma oportunidade de negócio. Então, acho que se pode ter uma dica para uma pessoa que está começando a empreender agora é a velha história lá da Alice no País das Maravilhas. Para quem não sabe o que, que quer, qualquer coisa serve, qualquer lugar vai servir. Estabelece alguns checkpoints para você ver se você está indo para o lugar certo, que eu acho que isso pode te ajudar. Às vezes a gente olha muito o fim e não olha o meio. E às vezes o segredo está no meio.